Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, eu sou autor do livro História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então é um livro bem denso, tem 482 páginas, nessa terceira edição atualizada, 137 capítulos, tem um prefácio, um pós-fácio, orelhas, abas. E então, assim, é um livro que eu venho pesquisando já, sei lá, há mais de 3 décadas, desde que eu faço parte da Congregação Cristã. Eu me batizei em 94, aqui em Curitiba, e eu comecei a perguntar, para os membros da igreja, sobre a história da instituição, e ninguém sabia responder. Eu respondia coisas assim que não me satisfaziam. Aí eu comecei a pesquisar, morei 5 anos nos Estados Unidos, de 2000 a 2005, também pesquisei lá, e voltei para o Brasil e continuo, eventualmente, conforme eu tenho tempo, indo atrás de informações para preencher algumas lacunas em relação a essa história. Então é um livro assim que muito me agrada tê-lo escrito, porque, em primeiro lugar, ele respondeu as minhas questões, e depois, assim, ao longo das edições que eu fui reescrevendo, eu fui entendendo muito mais, assim, a respeito dessa história, que ela é bem complexa e, infelizmente, manipulada internacionalmente, assim, distorcida, Então, veio, assim, a satisfazer, a minha curiosidade, e também daqueles que têm interesse em saber a história real, Não é oficial, porque a congregação não se envolve com esse tipo de coisa, com literatura, o que deu, assim, oportunidade para algumas pessoas distorcer a sua história, antes de lançar esse livro. Porém, ele não é nada oficialesco, assim, Eu falo algumas coisas que aconteceram, historicamente falando, assim, e depois a congregação foi revendo alguns aspectos, da sua história, e eu menciono isso, assim, umas contradições, meio que incoerência, paradoxos, assim, que é bem abordado no livro, digamos assim, para quem é membro ou não membro e queira saber de fato, o que houve, o porquê de muitas coisas, este é um livro que a pessoa estará, assim, que ela pode confiar nas informações, São 9 páginas, de referências, E tudo que eu usei na pesquisa, eu menciono aqui. Ele é escrito assim de acordo com as normas científicas, Eu sou doutorando em tradução e literatura pela Universidade Federal, então, assim, muito eu primei, eu busquei, assim, a fazer algo profissional, Até a respeito das traduções, assim, que nós trabalhamos no doutorado, me ajudaram a entender alguns aspectos em relação a Bíblia em italiano, inglês e português, enfim. E hoje essa postagem é para eu mostrar um áudio que às vezes a gente pensa, assim, ficamos, pensando assim, será que vale a pena fazer tudo isso? Porque eu escrevi outros livros, eu faço outras coisas, às vezes eu penso em deixar de atualizar esse livro. Mas quando eu recebo mensagens como essa que eu vou colocar agora, eu vejo que tudo vale a pena. Eu vou apertar o play aqui, espero que o áudio possa ser captado. Vamos ver. Tenho lido algumas páginas deste livro maravilhoso. Ó escritor! Jeremias tinha um escritor chamado Baraque, que andava junto com ele. E ele escrevia o que ele via e ouvia de Jeremias. Ele escrevia, que nem Lucas, que escreveu a vida de Paulo e a de Jesus Cristo. Minuciosamente ele escreveu detalhes. É Deus na nossa vida. E Deus escreve a nossa história também, minuciosamente, diante do mundo e diante de todas. Olha, Deus está escrevendo coisas
coisas novas também na nossa vida, meu irmão. Eu senti de falar essa parte, meu irmão. Que Deus hoje virou uma página na sua vida e está escrevendo uma coisa nova, gloriosa, com muita virtude na tua vida. Vai ter muita obra e prosperidade, e o nome de Deus vai ser glorificado. Pode dar glória a Deus, é Deus na vossa vida. Dá glória a Deus, Santo Deus. Que Deus te prospere, abençoe e te ajude. Salve a casa e a família. É Deus na nossa vida. Paz de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Amém, né? Então, assim, ele começa, né, comparando ali com os escritores que a Bíblia menciona, né, Lucas e o que acompanhava, né, o profeta. Então, assim, eu fico feliz por essa oportunidade, né, e de ter escrito, né, ter tido condições, né, Deus me deu condições de buscar essas informações, assim, e quando eu recebo um áudio desse de um leitor, né, eu vejo assim que aquele sentimento de missão cumprida, né, a Deus toda honra e glória, e eu agradeço do fundo do meu coração a ele pela oportunidade de ter escrito esse livro. Então, novamente, né, história da congregação cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Esse é o recorte, né, de que eu observei, né, a partir, assim, ali dos anos 90, no início de 90, eu paro, assim, de contar a história. Às vezes eu avanço um pouquinho, né, assim, eu tento manter a cronologia na narrativa, né, mas ficar mais nesse escopo, né, nesse recorte ali, até essa época ali, né, no início da década de 90, final de 80, início de 90, ok? Por hoje é só, nos vemos na próxima. Fiquemos todos na paz de Deus.